Você sabia que com apenas 20 perguntas é possível prever se seus filhos serão capazes de mostrar controle interno, maior autoestima, melhor funcionamento familiar, maior coesão familiar, redução de ansiedade e menor incidência de problemas de comportamento? Meu nome é Vinícius, eu sou neurologista e vou te mostrar como as neurociências vêm conseguindo demonstrar aquilo que já era conhecido há muito tempo pelos nossos antepassados e pela nossa tradição. A Bíblia é a neurociência, pois a sabedoria é a verdadeira ciência. A sabedoria é a mais elevada das virtudes, e ela está intimamente ligada ao conhecimento do bem e da verdade eterna. No Sabedoria e a Ciência, unimos a neurociência e a Bíblia Sagrada para guiar nossos passos sob o farol maior da razão, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Lá pelo início dos anos 2000, um grupo de psicólogos da Emory University, lá na Geórgia, Estados Unidos, ficaram muito intrigados com o fato de eles serem capazes de perceber logo no início do atendimento deles quais jovens teriam maior sucesso na resolução de seus problemas. Então, a tal da doutora Amber, ela já dispunha de um vasto conhecimento sobre pessoas adolescentes, jovens, que frequentavam as escolas e universidades americanas. Ela fazia, dentro da entrevista dela, algumas perguntas. E, baseado na resposta dessas crianças, desses jovens, ela já sabia quem que teria sucesso nos tratamentos e sairia bem na resolução de problemas. Porque um jovem vai para um psicólogo quando está com algum problema. Com muita inteligência, a doutora Amber, então, ela chamou os colegas dela, o Marshall e Robin, e desenvolveram um estudo chamado Do You Know? Do You Know, em inglês, significa você sabe? Então, essa pesquisa ela mede conhecimento de crianças sobre a história familiar. Isso é usado como uma medida de bem-estar emocional e resiliência em jovens. Então, o jovem se depara com algum problema, é feito o questionário, e a depender da resposta, dá para saber se esse jovem vai ter um sucesso em resolver os problemas. E ainda mais, se ele vai sair mais forte, mais sólido, mais amadurecido depois do problema. Ou seja, problemas aparecem na vida das pessoas. E a forma com que nós resolvemos esses problemas é que nos tornam mais fortes, mais resilientes, ou até mesmo antifrágeis. Do tipo, cresce com pancada, melhora com problemas. As perguntas elas são muito simples, mas elas são capazes de nos revelar muitas coisas. Então, eu vou falar algumas delas, são 20, mas eu não vou passar por todas, que senão vai se estender muito. Por exemplo, você que está me assistindo, você sabe como seus pais se conheceram? Você sabe onde seu pai e sua mãe cresceram? Você sabe aonde seus avós cresceram? Você sabe aonde seus avós se conheceram? Você sabe onde seus pais se casaram? Você sabe o que aconteceu no dia que você nasceu? Você sabe a origem do seu nome? Você sabe quais coisas aconteceram nos dias que os seus irmãos nasceram? Se teve um jogo de futebol, se teve algum evento esportivo, alguma festa, ou se teve algum evento familiar, se a sua avó caiu, tropeçou, quebrou o braço, se o teu pai bateu o carro, se ele estava trabalhando, algum evento que aconteceu no dia do nascimento teu ou dos teus irmãos. Aquela velha questão, né, que a tia sempre fala, você puxou o tio Maneca, você é igual a tia Mariazinha, você é igual a Lili. Então, é você saber com qual pessoa da família você mais se parece fisicamente ou com qual pessoa da família você mais age. Você sabe, então, a história de alguma lesão ou alguma doença que teu pai teve, tua mãe teve na juventude. Você sabe alguma das coisas que aconteceram na escola, na vida do teu pai, da tua mãe. Você conhece, então, a origem, qual é a nacionalidade do teu nome, do teu sobrenome. Você sabe de algum emprego, algum trabalho do teu pai e tua mãe quando eles eram mais jovens, ou de algum prêmio que ele recebeu. Então, são com base nessas perguntas que se foi traçado um perfil de indicador de bem-estar psíquico. Ou seja, o jovem que responde essas perguntas, que sabe responder essas perguntas, ele é classificado como uma pessoa de bem-estar psíquico e que, muito provavelmente, vai passar por problemas e vai superá-los e tornar-se mais maduro e mais sólido. Astutamente, um menino de 12 anos veio e me abordou sobre isso. E ele trouxe uma solução para o bem-estar psíquico de todos os brasileiros. É só ensinar na escola a criança a responder todas essas perguntas. A inocência é uma coisa bonita, mas obviamente que a doutora Amber ela pesquisou isso e percebeu que realmente não adianta mas responder corretamente. Dessa forma, qual é o significado disso? É
de como esses conhecimentos são transmitidos para o jovem. Ou seja, isso exige uma coesão familiar, exige tempo de estar junto com a família. Isso é na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora que leva para a escola, na hora que vai no final de semana assistir um futebol, que vai na casa do avô. Ou seja, é no dia a dia. Então, é no contato familiar. Então, são as horas que os pais passam com os filhos, conversando e escutando. Bom, dentro dessa tendência, foi percebido pela doutora Ember que haviam diferenças das histórias contadas pelos pais e pelas mães, ou seja, pelo sexo. A mãe tende a contar histórias mais detalhadas e emocionais, enquanto as histórias paternas tendem a contar mais conquistas, vitórias. E também as mães acabam contando mais histórias do que os pais, por algum motivo, então depende de como é que foi, de como é que formada a família. As mães tendem a fazer isso mais que os pais. Porém, eu creio que o papel do pai seja muito importante, e ele deve participar disso ativamente também, contando suas histórias e as histórias das famílias. A partir desse trabalho da doutora Ember, outros pesquisadores começaram também a se interessar no assunto. Então, Elias e Brown, em 2022, eles pesquisaram o papel das histórias familiares intergeracionais na saúde mental e no bem-estar. Eles afirmam que todos nós podemos nos conectar à nossa história familiar. Por quê? Porque existe um desejo de pertencimento a algo maior, um desejo a algo universal. Então, a família é o primeiro vínculo que tem dentro de um contexto de pertencimento. E a construção da narrativa familiar vai depender, lógico, do nível de conexão entre os membros da família e de suas histórias. Sabemos que hoje há mais preocupação com conexões de Wi-Fi e internet do que entre os membros da família. Então, isso é uma tarefa que depende de quem? De nós. Dentro disso, muitos pais me perguntam, doutor Vinícius, como é que eu faço para colocar em prática esse conhecimento que vai beneficiar tanto meus filhos? Eu quero participar disso, eu quero garantir aos meus filhos, netos, sobrinhos, esse poder deles terem o bem-estar, a resiliência, de serem antifrágeis. A resposta para isso, ela está claramente explícita na Bíblia e nas histórias das nações de maior sucesso. Podemos dar o exemplo de Israel, dos Estados Unidos. As famílias americanas têm por tradição contar histórias, então existem o tal do reading aloud, que é o ler em voz alta. Isso as mães norte-americanas costumam fazer isso já com as crianças desde bebê. Então, assim que nascem, elas já começam a ler as historinhas de bebê, geralmente rimas, né? Como batatinha como nasce se esparrama pelo chão. Então, essas historinhas já fazem com que, já vão preparando o terreno para que a criança escute a mãe e se interesse sempre por suas histórias. Então, isso já vai trazendo uma conexão muito forte de sentimento, de amor e uma ligação muito forte de escuta. E isso está muito claro na Bíblia, certo? Então, você veja que a história do povo de Israel, o nosso povo todo, cristão, ela já vem amarrada dentro da Bíblia. Existe uma ordem expressa de que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. Então, repara que na Bíblia, as histórias de intergeracionais, elas são contadas, começando com a história de Abraão e seus descendentes, né? Da onde que Abraão veio? Bom, ele veio de Ur. Abraão recebeu a promessa de que as suas gerações seriam mais numerosas que as estrelas dos céus e que as areias da praia. Então, você vai ter uma imensidão. E essa profecia, ela se cumpre até hoje. Mas será que nós estamos cumprindo esse papel de contar as histórias intergeracionais de fato? Talvez não. Então, é a chamada. Temos que nos comprometer a fazer isso por nossas filhas, nossas famílias, nossos filhos. Então, quem é do farol deve ser guiado por essa luz maior. Então, essa é a luz da razão superior, a luz da sabedoria que nos conecta ao que há de mais elevado, ao que há de mais eterno, ao que há de mais estável. Então, isso aqui é o que há de estável. Isso aqui já tem mais de 3.000 anos, e ela é estável, e ela continua, de geração em geração. As gerações, as famílias de sucesso seguem esse fluxo. Depois de Abraão, nós temos a história, então, José e seus irmãos, é uma outra história muito, muito linda, né? Então, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele acabou indo parar no Egito e se tornou o grande chefe do Egito abaixo do faraó. Então, ele era um homem todo poderoso. E essa história vem de geração em geração. A história da reconciliação,
a história do agregar a família novamente, e essas histórias, lógico, elas são repassadas às nossas gerações também, até hoje. No seu leito de morte, Jacó, Israel, ele passa a bênção para os seus filhos, então ali ele passa um resumo das características pessoais de cada filho. Quem está aqui me escutando, nas suas leituras bíblicas, começa a entender que existe essas características tanto pessoais, né, de personalidade, como características físicas, e elas são levadas de geração em geração. Uma outra história familiar muito importante na Bíblia é a história de Moisés, né, como ele foi encontrado no Rio Nilo e levado a uma família real, a família real do faraó, e lá foi criado, e de como ele não abandonou a sua linhagem hebraica e acolheu todo aquele povo e liderou aquele povo, que teve um amadurecimento espiritual enorme, recebendo a Bíblia no deserto e chegando até a Terra Prometida. A partir daí vem toda a genealogia de Jesus, né, que então está escrita nos evangelhos de Mateus e Lucas, e que vai conectando toda aquela geração de Jesus, seus antepassados, até chegarem em Jesus, até chegarem no rei Davi. E uma das partes mais importantes de nossa história familiar é a história de Jesus na cruz. Ao final, Jesus ele encontra-se na cruz, João e Maria ao pé da cruz, e ele fala ao seu discípulo João: aí está a sua mãe, e a Maria: aí está seu filho. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. João se torna filho de Maria, e todos os seus discípulos, e todas essas gerações de cristãos. Então nós estamos intimamente ligados a todas essas histórias. Propositalmente, eu perguntei a uma jovem, adolescente, se os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó são partes da linhagem dela. A menina cristã, ela falou: não, eles são partes da família dos judeus. Assim, pois bem, eu te perguntei de propósito, mas aqui está a chave da resposta. Então é por isso que nós devemos contar todas essas histórias bíblicas, porque nós fazemos parte dessa família. E por que eu digo isso? Porque o sentido de pertencimento, ele é muito importante para o ser humano. Veja que ele dá segurança, proteção, bem-estar, coragem, felicidade. Então, é tudo aquilo que nós precisamos para crescermos como pessoas, sermos vitoriosos, e aqueles que estão nos nossos lados serem vitoriosos, e para que nós enfrentemos todas as dificuldades. A partir dessa dificuldade, nós nos fortalecemos, mas nós temos que estar bem preparados. Então, um atleta se prepara, ele treina, ele faz exercício. Um maratonista, ele corre todos os dias. Então, nosso papel como pai, como mãe, é ensinar isso aqui aos nossos filhos, diariamente. Ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, leitura da Bíblia diariamente, de manhã e de noite. A partir daí, nós temos um vínculo diário de contato com os nossos filhos. E é muito interessante perceber que as crianças, logicamente, elas acabam se cansando. E nós também. É natural. Todo dia, essa rotina não é tão fácil. Mas é nossa obrigação. E sendo a nossa obrigação diária, nós o fazemos. E é interessante que quando um dia ou outro que nós nos ausentamos, e as crianças não têm, elas até gostam. Mas quando começa a passar uma semana, 10 dias que o pai está fora, elas já começam a sentir falta. E uma outra coisa muito interessante que acontece, e todo mundo que faz isso percebe, e começa a ver a força que isso tem, que quando a filha está meio triste, ela está com algum problema, e ela começa a sentar, ela chega no momento da leitura e ela chega mais sensível, ela chega pedindo proteção, ela chega pedindo um colo, e após o término da leitura, ela geralmente sai dali, ela muda totalmente o semblante, ela já se torna mais forte, mais confiante, e certamente ela vai enfrentar aquilo que ela está se preocupando com muito mais força. Então, essa é a primeira dica que contemos as histórias aos filhos. A segunda etapa não é só falar, é você saber escutar. Então, da mesma forma que você lê para as crianças, conta as histórias, é importante saber escutar. Então, a escuta, ela é algo familiar. Tem que ser algo familiar. Então, da mesma forma que você fala, você escuta. Aprender a escutar. Deixa os adolescentes falarem. Deixa as crianças falarem. Por quê? Por mais pueril que seja, por mais juvenil que seja, por mais bobo que pareça ser, o assunto deles é importante para eles. É importante. E você tem que escutar para poder entender o que eles querem falar, o que eles estão sentindo,
como que eles percebem o mundo. E a partir daquele momento de saber como que eles entendem o mundo, você conseguir colocá-los no caminho sempre correto, seja através de uma leitura ou através de um conselho, não confrontando, mas escutando e encaminhando sutilmente de forma com que eles estejam bem alinhados. Mas para que eles te escutem, você precisa escutá-los. Isso é uma reciprocidade. Uma outra forma interessante de aumentar esses laços familiares e aumentar o repertório de histórias é relembrá-las. Como fazer isso? Álbum de fotografia. Álbum de fotografia é fantástico para isso. Então, quando você tiver os momentos, os aniversários, momentos festivos, passeios, é sempre interessante recordar, fotografar e depois revelá-los. Por quê? Porque num álbum, a hora que você puxa um álbum de fotografia, começa a juntar criança, a galera começa a chegar. E ali você começa a relembrar as histórias, você começa a contar. Tem história engraçada, tem coisas que não foram tão agradáveis, mas depois, com o futuro, elas se tornam engraçadas, se tornam divertidas. E então isso daí é uma dica muito importante para poder melhorar. De acordo com as pesquisas, né, neurociência, isso aí vem muito bem a calhar. A outra coisa são as viagens em família. É sempre muito aconselhável que nós viajemos com os filhos, tá? Mas as pessoas vão dizer, não, mas você precisa dar um tempo, você precisa tirar uma lua de mel, de novo, resgatar, vou sair só os dois, o casal. Bom, pode até ser que seja, mas está perdendo um grande investimento em histórias. Então, toda viagem tem história para contar, seja de coisas que deram certo ou coisas que deram errado. E como se superaram os erros, os problemas. Então, isso aí é um prato cheio. E se puder levar o avô, o avó, se aumentar a família, é melhor ainda. A outra questão é a gravação de vídeos, né? Podemos gravar vídeos. Sempre tem aquele que gosta de gravar. Então, uma filmagem é uma coisa muito interessante, porque é algo dinâmico, algo que você vê o jeito de caminhar, o jeito de falar. Isso tudo agrega nas questões familiares. Transcendendo um pouco a família. Então, veja como isso gera indivíduos mais fortes, mais bem preparados. Agora, vamos ampliar um pouquinho. Vamos sair simplesmente do grupo familiar e agora para um grupo um pouco maior. Um grupo de pessoas que têm mesmos objetivos, mesmos ideais, ou seja, um grupo de amigos, como é o nosso caso aqui no Farol. Aumentando o nosso repertório de histórias, por exemplo, histórias bíblicas, que todos nós aqui, ou a maior parte, compartilha, nós estamos aumentando nossas afinidades e estamos aumentando a nossa coesão, a nossa autoestima e a nossa força. Então, nossos objetivos aqui, eles podem ser conquistados passo a passo, na medida em que nós nos tornamos mais unidos, mais fortes psiquicamente e espiritualmente. Esse é o objetivo do nosso programa, de trazer os ensinamentos bíblicos para fortalecimento psíquico, fortalecimento espiritual, para que tenhamos mais coesão, que nós aumentemos a nossa força de forma com que nós sigamos os ensinamentos tradicionais, os ensinamentos milenares, sigamos passo a passo tudo aquilo que nos foi dado pelos nossos sábios. Então, isso é o que eu considero sabedoria. Ou isso eu considero também a chamada alta cultura, que nos liga aos níveis mais elevados, às camadas mais superiores do universo. Bom, Gabriel, Arthur, por hoje era isso que eu tinha para falar. Eu achei sensacional. Dr. Rossi? Dr. Vinícius ou Dr. Rossi? Como prefere que te chame? Fica à vontade. Uma vez eu vi uma entrevista do Ronaldinho, o Ronaldo, o Ronaldo, o gordinho, ele falou assim, você prefere que chame como de Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldão? Não, se chamar de Psyu tá bom, eu estou aqui para atender vocês. O Didi Mocó falava o Psite, né? O Psite, ou da poltrona. Isso. Sensacional. Obrigado. Sensacional. Isso aqui assim, é além. Quando o cara que fez o Jorge Lucas, quando ele pediu a música pro cara, acho que é o Williams, o cara que escreveu a música do Guerra nas Estrelas, o concertista, e ele pediu a música pro cara, faz uma música aí pro Guerra nas Estrelas. E ele fez aquela, não só a música, mas a do Império também. Ele falou, cara, eu pedi 100, ele me devolveu 500. A sua abordagem é exatamente isso, porque uma abordagem seca, veja só,
A pesquisa diz que as crianças que conhecem a história dos pais, que já conversaram, que a mãe contava história, pega tudo, né? Pegou tudo. A arquitetura cerebral, como que constrói a ligação com a família, o interesse no passado, você se conhecer, né? O fato de você saber dos antepassados. Um caso, ó, você parece com o seu tio, para bem e para mal. As tribulações são, ó, o seu tio, ele às vezes tem um tio aí que é bêbado, às vezes tem um tio que é xarope. Ó, ele foi no caminho errado, então não vá, porque você tem um histórico na família de pessoas que podem se dar mal. Ou, pô, você tem tio que é bom, o cara é inteligente, você tem parente e tal, você tem exemplos bons e ruins. E para te dar uma perspectiva real. E aí, quando eu acho que já atingiu o ápice, né, você vem com os exemplos bíblicos. Então, encaixou total, né? Abrão saindo de Ur. Quanto mais as pessoas saberem que Abrão saiu de Ur, e aí vai a genealogia de Abraão, depois genealogia de Jesus, a importância da genealogia, da família. Isso aqui para mim é música. Para mim é música nos ouvidos. Então eu, pô, te agradeço muito. Eu achei excelente. Essa é a ideia do e fez a junção do Farol, porque é um grupo também. Eu acho que existem irmãos de espírito. Não é porque eu condivido minha genética com alguém que eu necessariamente vou ter afinidade com ela. E não é porque eu não tenho afinidade genética, não é porque não é o meu parente, que eu não posso adquirir uma irmandade com a pessoa, né? É uma irmandade, são irmãos. Existe uma ligação espiritual também. Então, para mim, foram abordados todos os temas, a parte biológica, que não deixa de ser bíblico. Eu não retiro uma coisa da outra. A pessoa, não, uma coisa é o que eu mencionei na última live. Pô, quem reza, quem ora, tem uma imunidade maior. Mas é porque é placebo, efeito placebo. Não, você tem uma imunidade maior porque você está sendo abençoado. A nossa biologia é uma benção. Ah, mas isso vocês falam, o cientista não fala isso. O Albert Einstein falava: cada porta da ciência que eu abro, eu vejo Deus, eu encontro Deus em cada porta da ciência. Então é isso, é extremamente interessante. Eu acho que é nessa linha, ir pegando esses temas da medicina e mostrando a ligação com a Bíblia, a ligação com um conservador, né? O conservador é isso. O conservador ele se preocupa com as gerações passadas e com as futuras. Não é não, indivíduo, eu que se exploda, o resto que se exploda, depois de mim que vem o dilúvio. A ideia nossa é essa, não é, Gabriel? Exatamente. E até tocando nesse ponto da questão genealógica, né? No Antigo Testamento era muito comum que as pessoas conhecessem dezenas dos seus antepassados, justamente pelas relações com estranhos que se davam o tempo inteiro. Então, por exemplo, você estava numa terra estrangeira e você dizia: olha, meu pai foi fulano, meu avô foi Beltrano, meu bisavô foi fulano. E aí o que acontecia? Ia criando um emaranhado e a pessoa começava a citar. Em algum momento, um desses antepassados teria contato com aquela pessoa, né? Simplesmente pela dispersão dos povos em algum lugar, ou compreender, você é bisneto de fulano que era amigo do meu bisavô, né? Ou o contrário também poderia funcionar, né? Então você é um inimigo, você veio de uma família que é inimiga nossa, né? Então essas genealogias, elas eram uma maneira de preservação da identidade daquele povo. Então, você determinava a questão de direitos e deveres na sociedade, tinha mesmo o exemplo levítico, né, durante a Bíblia, que você tem aquela geração inteira de pessoas, aquela genealogia inteira de pessoas que está ligada justamente à questão de serviço no templo, né? E esse conhecimento ele ia se passando, você preservava as histórias, isso também garantiu o cumprimento das promessas de Deus, né? Quando Deus vira para Abraão e diz para ele: olha, você terá descendentes como as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas do céu, pois assim será a sua descendência, né? Então você não consegue contar. E até um ponto interessante que você comentou, doutor, é a questão da genealogia de Jesus, né? Porque você tem a parte de José, que é mencionada ali logo no início de Mateus, e a parte de Maria, que é mencionada lá em Lucas 3, que já é linhas distintas dentro da mesma genealogia, né? Um vai sair do lado de Maria
vai sair lá da linha de, se eu não me engano, é Natã, que é filho de Davi, e da parte de José sai de Salomão, né? Então os dois vêm do mesmo lugar, da mesma árvore, e passam por N personagens bíblicos. Você vai ter a narrativa ali de Mateus, como Jesus tendo diversas pessoas como Tamar, Ruth, até Raabe, né? Que era uma prostituta, que era mal vista na época, como uma antepassada de Cristo. Então, essa linha de que a gente observa da misericórdia de Deus através da genealogia do próprio Cristo mostra muito da misericórdia dele mesmo para conosco, né? Então, realmente é um tema nota 10, acho que a Bíblia inteira vai tratar a respeito de genealogia e a gente deve tratar os nossos antepassados com muito respeito. Com certeza. Sempre lembrar dos antepassados nas orações é uma coisa interessante também, né? Até aqueles que nós conhecemos e os que nós não conhecemos, e também a posteridade, né? Os que vêm depois de nós, né? Então, é uma ligação muito, muito poderosa. É isso, pessoal. Muito obrigado aí, então, doutor.